Olá, tudo bem com você? Já estou por aqui no nosso cantinho aconchegante de boas histórias para te contar mais um relato impressionante de vida transformada. Como sempre, o Identidade quer te inspirar por meio da vida de outras pessoas e do que Deus fez através da vida delas. Aproveito para convidar você a enviar agora mesmo o link do nosso canal do YouTube para um familiar ou um amigo que ainda não tem acesso à TV Novo Tempo em casa ou está na rua e só consegue assistir então pelo celular. Ele pode assistir a nossa programação 24 horas por dia no canal do YouTube, que é youtube.com/novotempo. Se você quiser rever esta ou outras histórias dessa temporada do Identidade, é só acessar então ntplay.com/identidade. Hoje vamos conhecer a história do Judson Lino, que na juventude, infelizmente, conheceu o mundo da bebida, do cigarro e das drogas muito novo. Em 2018, enfrentou uma batalha contra um tumor e no final de 2022, mais uma vez, o tumor apareceu. E o Judson está vivo para nos contar essa história de fé e de um relacionamento íntimo com Deus. Eu vou para um intervalo rápido de 30 segundos e na volta vamos conhecer mais detalhes da história do Judson Lino. Eu volto já. Quando criança, sua mãe fazia parte de uma outra religião e, consequentemente, ele também. Mas sem muito aprofundamento e interesse, na primeira oportunidade ele deixou de frequentar e logo conheceu a bebida, o cigarro e as drogas. Teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, continuou curtindo a vida, mas em um certo momento chegou a pensar que talvez pudesse morrer de tanta overdose, de tanta droga que consumia. Judson começou a sentir vontade de procurar algumas igrejas, mas não se sentiu bem em nenhuma e chegou a pensar que Deus o havia abandonado. Foi então que um amigo, que já havia usado drogas com ele, fez uma ligação e o convidou para ir a um culto da Igreja Adventista. Esse é só o início da história do Judson Lino, que há 5 anos descobriu um tumor, lutou contra ele e ao final do ano passado precisou encarar novamente esse gigante. Judson é pastor de uma das igrejas adventistas no estado do Espírito Santo e já está conectado aqui com a gente para contar a sua história. Boa noite, pastor Judson, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade. Boa noite, querido. Boa noite a todos os nossos telespectadores também. Pastor, com quantos anos o senhor teve primeiro contato ali com a bebida alcoólica, com as drogas? Então, eu comecei a beber a primeira vez, eu tinha 12 para 13 anos de idade, foi quando eu experimentei. Não continuei, né? Mas a partir dos 15, aí já bebia com uma certa regularidade. Com essa mesma idade também comecei a fumar, e cigarro comum, e aí aos 18 comecei a fumar maconha. E aí continuei nessa vida, né, enquanto estava na minha cidade, no interior de Minas, de bebida, droga e festas, né, baladas. E pastor, após completar 18 anos de idade, você teve a oportunidade aí de ir para os Estados Unidos para tentar a vida por lá. Só que você continuou com essa vida de bebidas e drogas. Por que você acha que buscava tanto essa vida? Menina, é difícil dizer assim, eu creio que um vazio interior, né? Acho que uma procura constante por preencher isso de alguma maneira e a maneira que eu achava na época era essa daí. Eu achava que aquilo me fazia feliz e cada vez me aprofundando mais, né? Ainda mais lá nos Estados Unidos, que de certa maneira estava livre, né? Não tinha responsabilidade e nem satisfação nenhuma a dar a parente, a pai, a mãe, a irmãos, a ninguém. Eu estava por minha conta e risco. Aí você se enfia mais ainda, né? E ganhando bem, né? Porque trabalhava muito e ganhava muito bem. E aí as coisas relativamente baratas lá em relação ao Brasil, em relação ao que você ganha. E daí que eu me aprofundei mais e mais, infelizmente. E qual foi o momento que você percebeu que isso não estava valendo a pena? Você chegou a passar muito mal e a quase perder a vida?
Eu acreditava que nada disso me viciaria, eu acreditava que eu podia sair quando eu quisesse. E aí comecei a usar cocaína e a usar muito. E aí era assim, muito, muito ruim, porque eu tinha um grupo de amigos que, quando a gente se reunia, eram muitas drogas juntas. Né? Um levava maconha, outro cocaína, outro bebida, outro cigarro, todo mundo chuveiro. E a gente usava tudo junto. E virava a noite naquela doideira. E em muitas dessas situações eu sentia assim que parecia que eu ia ter um treco. Você sente que o seu corpo está diferente, entendeu? E eu pensei assim, caramba, eu vou acabar morrendo de overdose. E aí começou a me incomodar aquelas sensações ruins que eu sentia de vez em quando. Eu não sei, assim, em termos médicos o que era, mas a sensação era muito ruim. E eu pensei, eu vou sair disso. Foi quando eu me deparei com a dificuldade de sair das drogas. Né? Eu acreditava que eu sairia quando eu quisesse. Foi por isso que eu entrei. E não conseguia, tentava, não conseguia. E aí pensei em Deus. Né? Tinha sido criado com poucos princípios doutrinários, mas com muito temor de Deus, especialmente por parte da minha mãe. E aí pensei, poxa, eu vou procurar Deus. E aí, nesse período, eu, né, procurei Deus, não deu certo, e me viciei em uma droga mais forte ainda. Eu pensei, Deus não quer saber de mim. Esse amigo meu me ligou, ele estava passando por uma situação difícil, porque ele morava numa cidade próxima de onde eu morava em Boston, e ele morava em uma cidadezinha ao sul de Boston, eu não esqueci o nome agora, e Providence. E ele não tinha emprego lá, tinha casa para morar, mas não tinha um apartamento, mas não tinha emprego. E aí eu convidei para ele ir lá para Boston, para a gente, né, tentar arranjar algum emprego para ele. E falei para ele, cara, você sabe como é que é a minha vida. Tem dia que tem o que comer, tem dia que não tem o que comer, porque eu vou gastar com droga mesmo. Você usou comigo? E ele tinha voltado para a igreja, ele foi criado na igreja adventista, e tinha saído quando tinha cerca de 15, 14 anos por aí fora. E tinha acabado de se rebatizar, tinha, sei lá, uns 4 meses, 5 meses, não lembro preciso, mas ele tinha acabado de se rebatizar na igreja, então estava na igreja. E foi, e com o tempo que ele estava lá em casa, ele falou assim, meu apelido é judeu, né, desde novo. Ele falou assim, judeu, vai ter uma semana de oração na igreja, vamos lá? E eu falei, cara, vamos lá. Era uma semana de oração numa igreja de fala hispana, né, era para o povo, né, que fala espanhol, e em Dorchester. E assim, os brasileiros estavam indo meio que de penetra lá. Porque a igreja não era muito grande, então não dava para abrir o convite para todo mundo. E aí ele foi, eu não fui os primeiros dias, mas ele chegava em casa tão feliz, tão feliz, tão assim, sabe? E aquela felicidade dele me incomodava, porque ele não falava inglês como eu, ele não tem a perna esquerda, eu tinha as duas pernas, eu estava trabalhando, ele estava desempregado, ou seja, ele tinha aparentemente todos os motivos para estar triste, para estar, sei lá, brigando com Deus, reclamando com Deus, mas ele estava em paz, ele estava bem feliz, e aquilo me incomodava, falei, cara, eu tenho tudo e, pô, só fico desse jeito aí. E aí aquela alegria e aquela felicidade dele em Cristo me incomodou tanto que eu falei, Ronaldo, eu vou lá ver esse negócio aí de semana de oração. E E aí aí você fui, passou aí com ele então na igreja? comecei nessa semana de oração e no final da semana teve um batismo e o pastor aí fez um apelo geral e depois fez um apelo específico. Eu até pensei, alguém passou minha vida para esse cara, não tem condição dele falar o que está falando nesse apelo. E, sabe, era Deus falando comigo ali. Uhum. Eu, e eu fui resistir e pensei assim, levanta esse banco aqui, não tem homem que faz levantar desse banco aqui. Fui resistindo, e o pastor insistindo no apelo, ninguém levantava. Até que esse Deus, que é maravilhoso demais, conseguiu me convencer a levantar. E eu levantei, fui à frente e comecei dali para frente a frequentar a igreja. Aí eu ia regularmente com ele, só que assim, eu às vezes saía da igreja
Lá nós tínhamos culto sexta-noite, não tinha culto na quarta, sábado de manhã e domingo. E às vezes eu saía da igreja, passava na casa de um traficante amigo, pegava droga e usava até amanhecer o dia. E aí um dia, era o aniversário da minha sobrinha mais velha, e eu já estava triste por não estar em casa com eles, né? No dia 13 de março de 92. Ele me fez uma pergunta, eu usando droga, tínhamos saído da igreja. Ele me perguntou assim: Judeu, o pessoal da igreja me pergunta como é que você está. E eu tenho falado para eles que você está bem. E aí eu falei para ele: Ronaldo, não, não mente para eles, não. Fala a verdade. Fala a verdade para eles, que eu sou um drogado. Eu não queria mais ser drogado, mas eu sou. Fazer o quê? Eu não consigo vencer. Então, fala a verdade para eles. Mente, não. E aquilo me incomodou muito, sabe? Na segunda-feira, dia 16, eu fui trabalhar indignado comigo. Indignado comigo, indignado com Deus, porque não vencia, porque eu era um drogado. E eu saí mais cedo do serviço, passei na casa de um traficante, a gente usou droga, maconha. Eu já nem quase usava mais maconha. E enquanto eu estava fumando, Deus só me fez uma pergunta que para muitas pessoas talvez não diga nada, mas para mim foi como uma flecha no meu coração. Deus só me perguntou assim: aonde você quer chegar? E aí eu saí Aonde dali você da quer casa chegar? daquele cara. Foi, pode falar. A pergunta que Deus te fez foi essa: aonde você quer chegar? Só. Mas tão audível como eu falando contigo aqui e você comigo. E eu saí dali tão perturbado e fui para casa e cheguei em casa e penso num cara angustiado, entendeu? E aí liguei meu sonzinho pequenininho e ele tinha uma música que eu já tinha ouvido, sei lá, mais de 100 vezes na vida. E tinha um trecho dela que dizia o seguinte: Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. É emocionante mesmo porque é uma mensagem muito forte, né? É só Ele quem pode nos livrar aí das garras do mal e transformar a nossa vida. Eu vou aproveitar esse momento, pastor, e fazer uma pequena pausa aqui para a gente recuperar também um pouco do fôlego. E em seguida, depois do intervalo, a gente continua a nossa conversa então. Você aí de casa, não saia daí, a gente volta em instantes com a história do pastor Judson. Estamos de volta e hoje estamos conhecendo a história do Judson Lino, que venceu o vício contra as drogas e o álcool e hoje contou pra gente como é que Deus libertou ele de um cenário em que achou que era impossível mudar. Já estamos novamente na conexão com ele aqui. Pastor, o senhor me contava que um determinado dia o senhor determinou ali que não ia mais usar nada e se reconectou ali com Deus, o nosso Criador. Foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia e, inclusive, resolveu cursar teologia. Como é que foi essa história? Ele me libertou das drogas e de todas elas de uma vez só. Eu nunca passei em clínica de recuperação ou de desintoxicação. E aí foi nascendo um desejo muito grande de viver para ele. A gratidão que eu tinha pelo que ele fez era de viver para ele. E aí um amigo falou assim para mim: Ô Judeu, por que você não faz teologia? Eu falei: mas e daí? Ele falou: não, se você fizer teologia, você vai entender mais da Bíblia, vai entender um pouco mais de Deus. Eu falei: mas isso aí não é para ser pastor? Ele falou: também. Eu falei: não, não quero ser pastor, não. Eu quero viver para Deus, trabalhar para Ele. Eu falei: então faz teologia. E aí foi uma luta muito grande, né? Mas Deus foi abrindo portas, assim, não dá tempo de contar agora, mas portas que eu nunca imaginei, Ele foi abrindo e eu consegui fazer teologia. A princípio não era para ser pastor, era para trabalhar para Ele, mas com um pouco mais de conhecimento bíblico e da pessoa desse Deus maravilhoso, né? E quando terminou o curso, eu falei: ó, Senhor, tu sabes o porquê eu vim, minha vida está nas suas mãos, o Senhor que sabe. E acabou que eu ingressei no ministério, né? De fato, como eu falei, não tinha mesmo aquela vontade de ser pastor quando eu comecei o curso. E
quando comecei o ministério também, ficava pensando, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho esse dom, eu acho. Mas Deus foi direcionando, foi guiando tudo. Depois de um certo tempo ali de ministério, houve uma nova baixa, assim, na sua vida, podemos dizer, né? Você descobriu um tumor na cabeça. E foi com um exame de rotina ou você já estava sentindo algo diferente? Menina, então, eu sentia dores de cabeça de vez em quando. Eu até falava para minha esposa, né? Ó, eu não me espantaria se amanhã ou depois eu descobrisse que eu tenho um tumor na cabeça. Ela falava, o que é isso? Não, as dores de cabeça que eu sinto, elas são muito fortes, remédio não resolvia. E eu sei o que eu fiz na minha vida passada, né? E aí, em 2018, eu tive 3 convulsões, uma em cada mês. E aí fui fazer exame, né? Depois da terceira, que foi muito diferente, muito estranha. Eu fiquei sem conseguir respirar. E aí dá muito medo na gente, né? Aí fui fazer exame e aí nesses exames descobriu que eu tinha um tumor. E o tumor era bem grande, tinha 6,5 centímetros de comprimento, 5,5 de largura e uns 3,5 de profundidade. O médico nem queria deixar que eu saísse do hospital, aqui do lado esquerdo, né? Tanto que o corte pega daqui até aqui. E não queria que deixar eu sair. Tive que assinar um compromisso lá com ele. Que eu falei para ele, rapaz, eu tenho pais de muita idade, não dá para eu ligar para eles e falar, ó, descobri um tumor, estou no hospital e o médico vai me operar amanhã. Não dá para fazer isso. E aí depois conseguimos avisar todo mundo, todo aquele procedimento de preparação, autorização de plano e tudo. E aí fizemos a cirurgia. Mas o curioso foi que no dia que eu descobri esse tumor, eu estava com a família inteira, né? E nós havíamos saído de Guarapari para Cariacica, na Grande Vitória, no hospital. E aí na volta, contei para meus filhos, contei para todo mundo, né? E a minha preocupação era como meus pais e meus filhos iam reagir a isso. Mas Deus é tão maravilhoso que naquele dia, quando a gente voltava para casa, Deus me colocou um verso no coração, né? Lá de João capítulo 10, Deus falou para mim assim: eu conheço as minhas ovelhas. E aquilo para mim foi muito assim confortador, saber que apesar do que eu estava passando, Deus me conhecia. Não tem nada mais importante para mim do que saber que Deus me conhece. É verdade. E depois Cuida da de mim. cirurgia, pastor, você chegou a fazer algum tratamento, assim, alguma quimioterapia, alguma coisa nesse sentido? Quando o médico foi me operar, ele já me alertou, né? Falou, Júlio, você, eu não posso mentir para você. Você pode ficar na mesa de cirurgia. Você pode sair de lá com sequelas para a vida inteira. E você pode sair com sequelas temporárias e talvez sair sem sequela nenhuma. Nós vamos operar a sua cabeça. Não é joelho, não é pé. Então, é difícil dizer o que pode acontecer. E quando saiu, o tratamento que eu fiz foi comprimido, né? Para controlar edema, para controlar possíveis convulsões, que eu não poderia ter mais nenhuma, já que a parte ainda estava muito sensível. E tomei por uns 7, 8 meses, eu não me lembro certinho. E aí, graças a Deus, sequela nenhuma. Tocando a vida do normal. É difícil até dizer, porque eu sei de outras pessoas que fizeram cirurgias iguais a mim, tiveram sequelas terríveis. Né? Eu não tive nada. E Mais um daí, no final de livramento de 2000, Deus ali, né? Mais um livramento de Deus. só ele, viu? Só ele para poder explicar. Não tem explicação. Assim como sair das drogas, por mais que eu me esforçasse e tivesse força de vontade e quisesse, eu jamais sairia. Foi uma obra dele. Essa foi do mesmo jeito. E no final de 2022, eu tinha acabado de fazer um batismo na minha igreja sede, né, que é a igreja do Ibis. E aí, quando eu fui trocar a roupa, eu tinha perdido o controle da mão esquerda. E aí não conseguia controlar nada, sabe? Eu pensei, caramba, eu estou tendo outra convulsão. E aí, minha esposa, vamos para o hospital, vamos para o hospital, vamos para o hospital. E já era o que eu imaginava, né? Faz exame daqui, faz exame dali.
o tumor tinha voltado. Um pouquinho menor do que o outro, só que ele tinha descido um pouco mais aqui dentro do crânio, para perto da orelha e do maxilar, tanto que eles tiveram que mover meu maxilar para poder alcançar e tirar. E aí a mesma situação, né, Júlio? Você sabe, tudo pode acontecer. Da primeira vez, Deus me falou no mesmo dia. Dessa vez, Deus não falou nada. Desculpa. Deus ficou em Até silêncio assim, ali. foi. Para você ter uma noção, da primeira vez, do dia que descobri o tumor até a cirurgia, foram 10 dias. E Deus me respondeu no dia que eu descobri. Dessa vez, de quando eu descobri até a cirurgia, foram 2 meses e pouco. Mas no dia que eu estava na UTI, depois da cirurgia, eu entendi por que Deus não falou nada. Eles já tinham me furado em tantos lugares para colocar remédio, para tirar sangue. E não teve lugar para me furar mais, furaram no pé. Eu já operei o joelho 3 vezes. E já tinha torcido o joelho antes dessa cirurgia 10 vezes, que é uma dor tremenda. Mas nunca senti uma dor tão grande como furar no meu pé para achar a veia, para fazer os procedimentos lá. E naquele momento que eu estava ali na UTI, sozinho, e as equipes estão lá trabalhando, cuidando dos outros, não tinha familiar, não tinha ninguém, você fica meio que, sabe, a dor te deixa meio indignado, né? A dor é um inimigo terrível da fé. E aí naquele momento meu ali, a minha fé começou a vacilar e eu comecei a, ô Senhor, cadê o Senhor? Por causa da dor no pé. E aí esse Deus maravilhoso só falou assim para mim, lembra do meu filho? E eu entendi o que Deus queria dizer. O furo em Jesus no pé e nas mãos não foi de uma agulha, foi de um prego. E eu entendi que, por causa do amor a mim, Jesus aceitou aquilo tudo e não me abandonou. Como eu podia acreditar que Deus havia me abandonado só porque eu estava sentindo aquela dor ali? Então aquilo foi tão forte para mim, como no dia que ele me libertou das drogas. Foi uma das vezes que Deus falou mais forte ao meu coração. E eu fiquei tão em paz, tão sereno. Então Deus queria que eu passasse por aquilo, para que eu pudesse entender uma fagulha a mais desse amor inexplicável que Ele tem por mim, por você, por todos nós. E saí da cirurgia, graças a Deus, sem sequela nenhuma. E depois da cirurgia, eu descansei, tirei uns dias de férias. E quando foi janeiro, pude voltar a trabalhar em paz, tranquilo, sem nada, sem nada, sabe, sequela nenhuma. Eu, eu não sei explicar, sabe? Tem coisa que eu não sei explicar. Eu só sei de uma coisa: o amor que Deus tem por mim, o amor que Ele tem por todos nós. E eu só posso agradecer, sabe? Eu falo para minha família, para meus filhos, eu não posso me atrever a pedir nada a Deus. Ele sempre fez para mim muito mais do que eu merecia. Eu sei que um dos versos preferidos que tem na Bíblia para mim é um de Efésios, que diz que conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. E é o que eu tenho tentado na minha vida. Porque de uma coisa eu sei: aonde abundou o pecado, e na minha vida foi muito. E ainda é, né? Eu sou pecador, superabundou em muito essa graça maravilhosa desse Jesus que é inigualável. Então, eu só tenho que agradecer, sabe? Eu só tenho que agradecer pelo cuidado, pelo amor desse Deus maravilhoso. É verdade, pastor. E louvado seja Deus pela sua vida e por esse lindo testemunho do poder dele que você contou aqui pra gente hoje. Uma ótima noite para você e que Deus continue te abençoando, te guardando e te protegendo sempre. Amém, querida. Para vocês também, para todos aqueles que nos assistem. Deus abençoe vocês. Tá bom? Amém.
E a você aí de casa, uma ótima noite. Durma aí com essa esperança de que servimos ao Deus do impossível. Até mais.